Um novo dia nos foi dado, um presente da maravilhosa e insondável graça de nosso Deus, e com ele a renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos colocar com reverência, ousadia e uma identidade transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na declaração de vitória mais explosiva e definitiva de toda a Escritura, registrada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que declaração de identidade! Que grito de guerra! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este versículo não é uma frase de autoajuda ou um mantra de pensamento positivo. É o veredito do céu sobre a condição do crente em meio às batalhas da vida. É crucial notar o que Paulo lista antes desta afirmação: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele não nega a existência das lutas. Pelo contrário, ele as encara de frente. E então, ele faz uma inversão de 180 graus com a palavra mas. Mas, apesar de tudo isso, em todas estas coisas, não fora delas, nós não apenas vencemos, nós somos mais do que vencedores. A palavra grega original, hypernikomen, é um termo de vitória superlativa. Significa que não apenas ganhamos a batalha por uma pequena margem, mas alcançamos uma vitória esmagadora. Uma conquista tão completa que o próprio conflito se torna um instrumento para nos fortalecer e para a glória de Deus. E qual é a fonte desta vitória extraordinária? O versículo é explícito: por aquele que nos amou. Nossa vitória não deriva de nossa força, de nossa inteligência, de nossa resiliência ou de nossa fé. Nossa vitória é derivada, é um presente que flui diretamente do amor de Cristo, um amor demonstrado de forma cabal na cruz do Calvário. Lá, ele desarmou principados e potestades, triunfou sobre o pecado e a morte. A nossa vitória não é algo que precisamos conquistar hoje, é uma realidade que precisamos apropriar, pois já foi conquistada para nós. Nós não lutamos para a vitória, nós lutamos a partir de uma posição de vitória já garantida. Viver como mais do que vencedor é, portanto, viver consciente desta identidade em Cristo, enfrentando os desafios do dia não como uma vítima potencial, mas como um herdeiro de uma vitória já decretada. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se tudo menos um vencedor. Talvez você se sinta derrotado por uma circunstância, intimidado por um desafio ou exausto por uma longa luta. Talvez a voz do acusador esteja sussurrando em seus ouvidos palavras de fracasso e de condenação. Hoje, esta oração será um ato de apropriação da sua verdadeira identidade. Será um momento de silenciar as mentiras do inimigo e de amplificar a verdade de Deus a seu respeito. Que ela seja uma armadura para sua alma, um capacete da salvação para sua mente e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, levante sua cabeça e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da sua vitória em Cristo Jesus. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, o general dos exércitos celestiais, hoje, no limiar deste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e triunfante presença. Nosso coração transborda de adoração, não por vitórias que esperamos alcançar, mas pela vitória que Tu já és e que já nos deste. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nenhuma batalha é difícil demais. Tu és o Deus fiel, que cumpre cada uma de Suas promessas. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada desafio,
cada gigante, cada circunstância que se levanta contra nós. Cada respiração que tomamos é um testemunho da tua vitória sobre a morte. Tu és o Deus que transforma vales de ossos secos em exércitos vivos, que transforma cruzes de vergonha em tronos de glória. Te louvamos porque a nossa identidade de mais do que vencedores não é uma conquista nossa, mas um presente da tua graça, comprado pelo sangue do teu Filho. Te exaltamos pela tua fidelidade que se renova a cada manhã, lembrando-nos que cada novo dia é um novo campo para manifestarmos a vitória que já nos pertence. Tuas misericórdias são a prova de que nossas derrotas passadas não definem nosso futuro contigo. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural, para viver este dia não com uma mentalidade de sobrevivência, mas com uma mentalidade de conquista. Obrigado, Pai, porque a nossa segurança não está em nossa performance, mas em nossa posição em Cristo. Tu és o Deus que nos ama com um amor do qual nada pode nos separar, e esse amor é o agente da nossa vitória. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos o sacrifício, a morte e, acima de tudo, a ressurreição de teu Filho, Jesus Cristo. Sua tumba vazia é o nosso troféu de vitória eterna. Ele é o cordeiro que foi morto, mas também o leão que conquistou. É através dele e somente por ele que somos feitos mais do que vencedores. É nele que estamos assentados nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Confiamos que, por estarmos unidos a ele, a mesma força que o ressuscitou dos mortos opera em nós hoje, nos capacitando a vencer o pecado, a tentação e toda a adversidade. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pela vitória já conquistada, pela identidade que nos deste e pelo poder que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos na plenitude desta verdade. Que nossa vida seja um desfile de vitória para a tua glória, um testemunho vivo para o mundo de que nosso Deus reina e nos faz triunfar. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a tua perfeição, a tua justiça inabalável e a tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do teu ser e da grandeza da identidade que nos deste em Cristo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é viver como derrotados. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso pecado de viver com uma mentalidade de vítima. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nos deixamos definir pelas nossas circunstâncias em vez de nos definirmos pela nossa identidade em Cristo. Confessamos que passamos mais tempo descrevendo o tamanho dos nossos problemas para ti e para os outros do que declarando o tamanho do nosso Deus para os nossos problemas. Perdoa-nos por abraçarmos a autocomiseração, por nos sentirmos injustiçados e por permitirmos que a amargura e o ressentimento criem raízes em nosso coração quando fomos chamados para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Confessamos o pecado do medo e da intimidação. Perdoa-nos por olharmos para os gigantes em nossa terra prometida, os desafios no trabalho, as crises financeiras, os diagnósticos médicos, os conflitos relacionais e nos sentirmos como gafanhotos. Perdoa-nos por esquecermos que tu, o Senhor dos Exércitos, estás conosco. Confessamos que demos mais crédito às ameaças do inimigo do que às tuas promessas de vitória. Perdoa-nos por recuarmos em temor quando fomos chamados para avançar com ousadia. Cada momento de paralisia pelo medo foi um momento de incredulidade no teu poder e no teu amor por nós. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado de lutar com nossas próprias forças. Confessamos nossa autossuficiência e nosso orgulho
que nos levam a vestir nossa própria armadura frágil em vez da armadura de Deus. Tentamos vencer o pecado com nossa força de vontade, resolver problemas complexos com nossa própria inteligência e suportar as provações com nossa própria resiliência. E o resultado tem sido exaustão, frustração e derrota. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que a batalha é tua e que nossa vitória não está em nosso esforço, mas em nossa rendição e dependência de Ti. Confessamos o pecado de esquecer a fonte da nossa vitória. Perdoa-nos, Pai, pois quando obtemos algum sucesso, nosso coração orgulhoso tende a tomar o crédito para si. E quando enfrentamos o fracasso, duvidemos do Teu amor, questionando: como podes me amar e permitir que isso aconteça? Perdoa-nos por essa visão distorcida, que esquece que a vitória é unicamente por aquele que nos amou. Isso significa que não há espaço para nossa vanglória no sucesso, nem para o desespero na aparente derrota, pois tudo coopera para o bem e para a manifestação da Tua glória através de nós. Com o coração arrependido, confessamos que, embora sejamos herdeiros do Rei, muitas vezes vivemos como mendigos espirituais. Temos uma herança de vitória, poder e autoridade em Cristo, mas vivemos como se fôssemos órfãos, fracos e derrotados. Perdoa-nos por não nos apropriarmos da nossa herança, por não usar a autoridade que nos deste e por não viver à altura do chamado vitorioso que recebemos. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso campeão, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda mentalidade de vítima, de todo medo, de toda autossuficiência e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração de guerreiro e renova dentro de nós um espírito de conquista e de fé inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nós mesmos, mas no poder que opera em nós. Ajuda-nos a nos despir do velho homem derrotado e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não posso, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como obstáculos, mas como oportunidades para provar que somos, de fato, mais do que vencedores por meio de Cristo. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir por vitória, mas para agradecer pela vitória que já é nossa e para pedir a capacitação para andarmos nela. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma revelação profunda desta verdade em nosso espírito. Que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que compreendamos a esperança do nosso chamado e a suprema grandeza do Teu poder que atua em nós. Remove todo véu de engano, toda mentalidade de derrota e toda fortaleza de incredulidade em nossa mente. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas vivê-la a partir do nosso íntimo. Que a consciência de que somos mais do que vencedores seja a primeira coisa em nossa mente ao acordar e a última ao dormir. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com medo ou com um sentimento de inferioridade, mas com a autoridade de filhos do Rei. Diante de projetos desafiadores, de negociações difíceis ou de ambientes de trabalho hostis,
Ajuda-nos a operar a partir de uma posição de paz e confiança. Dá-nos estratégias divinas, sabedoria para resolver problemas e favor diante de homens, não para a nossa glória, mas para que o Teu nome seja exaltado. Que a nossa excelência e nossa atitude pacífica em meio à pressão sejam testemunho do poder do nosso Deus vitorioso. Pai amado, firmados na verdade imutável de que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Romanos 8:37, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a andar na vitória que já nos foi garantida na cruz e na ressurreição de Teu Filho, Jesus Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos em Ti. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um fato consumado pela obra de Cristo. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Romanos 6,14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor, grave esta verdade em nosso espírito. O pecado não é mais nosso mestre, não somos mais seus escravos. Fomos comprados, libertos e transferidos do império das trevas para o reino do Teu amado Filho. Ajuda-nos a andar nesta liberdade gloriosa. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes esquecemos quem somos e cedemos aos velhos padrões como se ainda estivéssemos acorrentados. Perdoa-nos por nossa incredulidade e por nossa falta de apropriação desta liberdade. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de poder para vivermos de acordo com a nossa nova natureza. Como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, queremos viver como estas novas criaturas. Quando a tentação vier hoje, seja a tentação sutil da ira, manifesta na impaciência no trânsito, na resposta ríspida a um familiar ou no rancor silencioso contra um colega, seja a tentação da cobiça, que nos faz desejar o que é do outro e nos enche de insatisfação crônica, seja a tentação da mentira, a pequena distorção da verdade para parecermos melhores ou para evitar consequências, seja a tentação da preguiça, que nos rouba o propósito e a excelência, ou a tentação da impureza, que busca manchar nossos pensamentos e nosso corpo, que é o Teu templo. Em cada uma dessas situações, lembra-nos, ó Espírito Santo, de que em Cristo nós já vencemos. Dá-nos a força sobrenatural para dizer não à carne e sim ao Espírito. Capacita-nos a praticar o que a Tua palavra nos instrui em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que o nosso caminhar hoje seja em total sintonia contigo, sensível à Tua voz, obediente à Tua direção. Ajuda-nos a fazer morrer as obras do nosso corpo, a crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos, para que possamos viver para a justiça e para a santidade. Pai, sabemos que a tentação virá, mas nos agarramos à promessa fiel de 1 Coríntios 10:13, que diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a porta de escape que Tu provês em cada tentação. Dá-nos a humildade para corrermos por ela, em vez de flertarmos com o pecado. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre áreas de fraqueza em nossas vidas, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua graça poderosa. Declaramos em nome de Jesus que somos novas criaturas,
que o poder do pecado em nós foi quebrado. Declaramos que andamos no Espírito e que o fruto do Espírito se manifestará em nós. Declaramos que não somos definidos por nossas fraquezas, mas pela força de Cristo em nós. Hoje, escolheremos a santidade, a obediência e a liberdade que nos pertencem como filhos de Deus. Oramos em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma mais intensa na maneira como tratamos as pessoas mais próximas a nós. A batalha mais difícil muitas vezes é travada dentro de casa, no escritório, entre amigos. Pedimos o Teu poder para sermos mais do que vencedores sobre a impaciência que gera palavras ríspidas, sobre o egoísmo que nos impede de servir, sobre a amargura que envenena a alma e sobre a teimosa falta de perdão. Nós não podemos vencer essas batalhas relacionais com nossas próprias forças. Nossa natureza humana sempre tenderá ao conflito e à autoproteção, mas em Cristo fomos chamados para um padrão mais elevado, o padrão do amor sacrificial. Ajuda-nos, Pai, a amar como Cristo nos amou. Que o mandamento de Jesus em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Seja mais do que um ideal, que seja a prática diária de nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a amar como Cristo nos amou, que o mandamento de Jesus em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Que seja a prática diária de nossas vidas. Ajuda-nos a servir como Ele serviu, lavando os pés uns dos outros em humildade. Ajuda-nos a perdoar como Ele nos perdoou, de forma completa e liberadora. Para isso clamamos que a verdade de Efésios 4:31 e 32 se torne carne em nós. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, faz uma limpeza em nosso coração. Arranca pela raiz toda amargura, todo ressentimento guardado. Capacita-nos a sermos bondosos quando a outra pessoa é rude, a sermos misericordiosos quando o outro erra e a perdoar ativamente, liberando a ofensa e o ofensor. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos, vitória sobre a indiferença, sobre a crítica, sobre a competição. Que haja honra, respeito, serviço mútuo e um amor que reflete o de Cristo pela Igreja. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, vitória sobre a paternidade ou maternidade reativa e impaciente. Dá-nos sabedoria, amor e firmeza para criá-los nos teus caminhos. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com pais, irmãos e amigos. Vitória sobre velhas feridas, sobre expectativas frustradas e sobre a negligência. Que a vitória de Cristo se manifeste em relacionamentos que são curados, restaurados e fortalecidos. Onde há conflito, que sejamos agentes de paz. Onde há contenda, que sejamos pontes de reconciliação. Que o preceito de Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Seja o nosso guia. Que nossas famílias e círculos de amizade sejam um reflexo luminoso da tua natureza vitoriosa para um mundo que observa. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são territórios governados pelo Príncipe da Paz. Declaramos que o amor de Cristo é o árbitro em nossos corações e relacionamentos. Declaramos que somos mais do que vencedores sobre toda contenda, divisão e amargura. Hoje, escolheremos amar, perdoar e servir, manifestando a vitória de Cristo em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual.
É ali que o inimigo ama lançar suas setas inflamadas de dúvida, medo, ansiedade, depressão e desesperança, tentando nos paralisar e nos impedir de viver a vida vitoriosa que tu tens para nós. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra esses ataques. Nós não somos vítimas passivas de nossos pensamentos e emoções. Nós temos armas espirituais poderosas, como nos garante a tua palavra em 2 Coríntios 10, 4-5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nesta manhã, pela fé, nós pegamos estas armas, nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que o inimigo construiu, a fortaleza do eu não sou bom o suficiente, a fortaleza do nada vai dar certo, a fortaleza da ansiedade crônica, a fortaleza da rejeição. Em nome de Jesus, declaramos que estas muralhas de mentiras estão sendo demolidas pelo poder de Deus. Nós nos recusamos a dar abrigo a pensamentos que se levantam contra o conhecimento de quem tu és e de quem nós somos em ti. Nós tomamos a decisão de levar cativo cada pensamento. Quando um pensamento de medo surgir, nós o levaremos cativo à verdade do teu amor perfeito que lança fora o medo. Quando um pensamento de desesperança surgir, nós o levaremos cativo à verdade da nossa esperança viva em Cristo. Quando um pensamento de inferioridade surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que somos filhos amados do Rei. Pedimos que o Teu Espírito Santo guarde nossos corações e mentes. Declaramos que temos a mente de Cristo e que podemos pensar os pensamentos de Deus. Ajuda-nos a praticar a disciplina mental de Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tem alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ajuda-nos a encher nossa mente com a Tua palavra, com louvores, com testemunhos da Tua bondade, para que não haja espaço para as mentiras do inimigo. Que a verdade de Romanos 8:37 seja a fortaleza segura onde nossa alma encontra refúgio e vitória sobre toda perturbação emocional. E que possamos experimentar a promessa de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que a nossa mente firmada em ti e na nossa identidade vitoriosa seja um lugar de paz inabalável. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pelo medo, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem do Espírito Santo. Declaramos que nossas mentes são renovadas pela Tua palavra e que nossos sentimentos se alinham à Tua verdade. Hoje, escolheremos pensar naquilo que é verdadeiro, nobre e puro, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia, não como vítimas, mas como vitoriosos. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira da Tua vitória. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma santa ousadia e de uma paz que vem da segurança em Ti. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por inflamar nossa fé e por nos lembrar de quem somos em Ti. Confiamos que, ao andar nesta identidade, veremos o Teu poder se manifestar de formas extraordinárias. Tu és a nossa rocha, nosso libertador e o capitão da nossa salvação. Renovamos nossa confiança em Ti para este dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um espírito de poder, de amor e de moderação. Que todos que ouviram se levantem de seus lugares de oração e entrem neste dia com os ombros para trás e a cabeça erguida, não por arrogância, mas na certeza de que são amados e são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Seu nome vitorioso nós oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo,
Chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o começo de um dia a ser vivido a partir da sua identidade vitoriosa. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários uma área específica da sua vida onde você, pela fé, vai se posicionar como mais do que vencedor hoje. Declarar isso é um ato de fé profético. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Mas ao fazê-lo, vamos orar uns pelos outros não como coitados, mas como vencedores, intercedendo por outros vencedores, sabendo que Deus já nos deu o triunfo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a um exército de crentes que estão se levantando para viver na plenitude de sua identidade em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que ele ou ela não é uma vítima, mas um vitorioso em Jesus. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o comandante vitorioso, o amor de Deus Pai, que é a fonte da nossa vitória, e a comunhão do Espírito Santo, que nos cela e nos capacita para a vitória, sejam com todos vocês. Que você entre neste dia e enfrente cada desafio não com suas próprias forças, mas na certeza de que em todas as coisas você já é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Que nenhuma arma forjada contra você prospere. Que nenhuma palavra de acusação prevaleça. Que você ande em ousadia, confiança e na paz que só os vencedores conhecem. Em nome de Jesus. Amém.